Observação clínica como ponto de partida. A abordagem dos fenômenos histéricos baseou-se inicialmente em uma análise minuciosa dos relatos e comportamentos dos pacientes. Esses registros empíricos demonstraram que manifestações sintomáticas estavam frequentemente ligadas a experiências vividas que não haviam sido processadas. A constatação de um elo entre sintoma e vivência permitiu uma reorientação do olhar terapêutico, memórias reprimidas e vínculo sintomático. O exame atento revelou que os sintomas não surgiam de maneira aleatória, mas correspondiam a eventos anteriores que permaneciam ativos no inconsciente. Essas memórias, embora inacessíveis pela via habitual, conservavam um poder de ação no presente. A persistência do sofrimento indicava a necessidade de uma via de acesso indireta, hipnose como instrumento investigativo. Na ausência de acesso consciente às lembranças patogênicas, utilizou-se a hipnose como método para transpor a barreira da repressão. Esse estado psíquico induzido permitia que conteúdos recalcados emergissem com clareza e intensidade. O procedimento favorecia tanto a evocação quanto a expressão emocional reprimida, revivescência afetiva e estruturação sintomática. A recuperação de uma lembrança não era suficiente para a dissolução do sintoma, era necessário que viesse acompanhada da carga afetiva original. Essa revivescência emocional promovia uma descarga que aliviava a tensão interna. A ausência desse processo mantinha o núcleo patogênico ativo na estrutura psíquica. Método catártico e elaboração psíquica. A verbalização do trauma, quando acompanhada de afeto, produzia alívio e dissolução dos sintomas histéricos. Esse procedimento foi denominado método catártico, pois consistia na purgação das emoções recalcadas. A fala adquiria, assim, um estatuto terapêutico central no processo de cura, experiência e verificação clínica. A eficácia da hipnose e da catarse foi comprovada por meio de observações reiteradas em distintos casos clínicos. A regularidade dos resultados reforçou a hipótese de que a histeria possui determinantes psíquicos específicos. Cada sessão tornava-se, portanto, um experimento em pequena escala. Resgate da continuidade temporal. Ao reconstituir a sequência dos acontecimentos traumáticos, criava-se uma narrativa coerente que reintegrava as experiências dissociadas ao campo da consciência. A organização temporal era essencial para a elaboração simbólica. O sintoma deixava de ser um fragmento isolado e tornava-se compreensível. Fundamentos de uma nova clínica. Essa abordagem marcou o início de uma concepção do sofrimento psíquico centrada na história do sujeito e na linguagem. A hipnose, ainda que posteriormente superada, representou um passo decisivo para a constituição de um método baseado na escuta. Estava delineado o terreno fértil da psicanálise. Conexão entre trauma e sintoma. A análise de casos histéricos demonstrou que sintomas físicos frequentemente derivavam de experiências marcadas por forte impacto emocional. Esses eventos, embora às vezes banais em aparência, adquiriam relevância patogênica devido à intensidade afetiva envolvida. A causalidade não estava no fato em si, mas na vivência subjetiva, alterações psíquicas e registro traumático. Frequentemente os acontecimentos traumáticos ocorriam em estados de consciência modificados, o que dificultava sua assimilação pelo aparelho psíquico. A falta de elaboração no momento vivido gerava um bloqueio que impedia a integração da experiência. Esse déficit resultava em um núcleo dissociado de sofrimento, inscrição inconsciente do sofrimento. As situações que originavam os sintomas não eram registradas na memória como outras experiências cotidianas. Permaneciam como marcas isoladas, não organizadas simbolicamente. Esse modo de inscrição contribuía para a repetição compulsiva dos efeitos psíquicos que delas derivavam. Potência afetiva como elemento decisivo. Não era o conteúdo objetivo do evento que determinava seu efeito traumático, mas a carga emocional mobilizada. Uma ocorrência comum, quando acompanhada de intenso afeto, podia provocar consequências psíquicas duradouras. O afeto nesse contexto funcionava como catalisador do trauma. Fragilidade da defesa psíquica.
O trauma se estabelecia especialmente quando os mecanismos de defesa não conseguiam barrar ou transformar o impacto do afeto excessivo. Em estados de vulnerabilidade emocional ou de atenção reduzida, o psiquismo ficava exposto à intrusão do evento. Essa falha favorecia a formação do sintoma. Persistência do não elaborado. Os traumas não resolvidos não se dissipavam com o tempo, mas permaneciam ativos no inconsciente, influenciando comportamentos e estados corporais. O que se mantinha operante não era o fato em si, mas sua não simbolização. A repetição era a forma encontrada para insistir naquilo que não se integrou. Deslocamento e simbolização indireta. Como o evento traumático não podia ser diretamente representado, seus efeitos manifestavam-se de modo deslocado, por meio de sintomas físicos. Esses sintomas funcionavam como substitutos simbólicos, ainda que enigmáticos. O corpo tornava-se portador da mensagem não dita. Fundamento clínico da teoria. A associação entre trauma psíquico e sintoma histérico não foi resultado de especulação, mas de observação sistemática em contexto terapêutico. A clínica forneceu os elementos necessários para a formulação de uma hipótese com base empírica sólida. Essa formulação deu sustentação à teoria do recalque. Sintoma como retorno do recalcado. Os sintomas histéricos surgem como expressão indireta de afetos que não encontraram vias de descarga adequadas no momento do trauma. Quando o impacto emocional não é elaborado simbolicamente, ele retorna sob forma corporal. A linguagem falha é então substituída por manifestações somáticas. Verbalização como recurso terapêutico. Durante os atendimentos clínicos, observou-se que a simples recordação do evento traumático não era suficiente. Era necessário que o paciente conseguisse expressar verbalmente o conteúdo recalcado, acompanhado da emoção correspondente. Essa fala carregada de afeto operava uma transformação subjetiva. Desbloqueio afetivo pela rememoração. O resgate da memória traumática, quando vivenciado com intensidade emocional, permitia a liberação de tensões psíquicas acumuladas. O afeto, antes aprisionado no corpo, passava a circular pela via simbólica. Essa descarga emocional constituía um passo essencial para o alívio do sofrimento. Função integradora da fala. Ao narrar sua experiência, o sujeito reconecta fragmentos psíquicos anteriormente dissociados, reconstruindo a coerência de sua história. A fala, nesse contexto, opera como mediadora entre a vivência afetiva e sua simbolização. O discurso torna-se espaço de elaboração e transformação. Catártico como momento de virada. O momento em que o paciente revive, fala e chora o trauma constitui uma virada clínica decisiva. Esse processo, denominado catarse, rompe o bloqueio entre emoção e representação. Sua eficácia consiste em permitir que o sujeito deixe de carregar o sintoma no corpo para representá-lo em palavras. Transformação do sofrimento psíquico. O que antes era vivido como enigma físico passa a ser compreendido como experiência subjetiva significada. O sofrimento perde sua condição opaca e se reinscreve na história do sujeito. A fala realiza o percurso necessário da escuta à elaboração. Fundação da escuta analítica. Essa constatação marcou o início da valorização da fala como ferramenta clínica, substituindo métodos sugestivos. A escuta do que o sujeito diz e do que seu corpo insiste em dizer tornou-se central. Essa escuta inaugurou o princípio fundamental da abordagem psicanalítica. Construção de um novo paradigma. Ao priorizar a expressão verbal e a revivescência afetiva, estabeleceu-se uma nova forma de compreender e tratar os sintomas histéricos. O corpo deixou de ser o único portador da angústia, cedendo espaço à palavra. A cura pela fala se consolidou como eixo da clínica emergente. Repetição do passado no presente. Os sintomas histéricos não derivam de causas atuais, mas da persistência de vivências anteriores que não foram simbolicamente elaboradas. Mesmo quando o fato já não se repete na realidade, sua presença psíquica continua a produzir efeitos. A lembrança não processada atua como se fosse atual. Memória como corpo estranho. As recordações patogênicas comportam-se como elementos isolados,
não integrados ao fluxo associativo habitual. Permanecem à parte, como intrusos que mantêm sua força originária. Essa condição impede o enfraquecimento natural que ocorre com as experiências assimiladas. Presença ativa da reminiscência. O sujeito histérico não sofre da ocorrência em si, mas da incapacidade de dar-lhe um destino simbólico. A cena traumática retorna sob formas deslocadas, revelando sua permanência psíquica. É a recordação viva que sustenta o sintoma, e não o evento em sua materialidade. Falha na elaboração simbólica. A eficácia traumática da lembrança resulta da ausência de um trabalho psíquico que lhe permita ser narrada, simbolizada e historicizada. Sem essa elaboração, o conteúdo permanece bruto, gerando manifestações sintomáticas. A fala que faltou no passado reaparece no corpo. Sintoma como memória encarnada. O corpo assume a tarefa de representar aquilo que a consciência rejeitou. Cada gesto, dor ou paralisia comunica simbolicamente o conteúdo recalcado. Essa encarnação do passado revela o estatuto do sintoma como forma substitutiva de expressão. Persistência sem transformação. Diferentemente das lembranças comuns, que se modificam ao longo do tempo, as reminiscências patogênicas conservam sua intensidade original. Permanecem fora do tempo subjetivo, fixadas como imagens imutáveis. A não transformação impede a passagem à condição de lembrança inofensiva. Descontinuidade na experiência psíquica. A lembrança patogênica rompe a continuidade do psiquismo, instaurando zonas de dissociação. Esses fragmentos mantêm-se à parte da consciência, impedindo a integração da experiência. A divisão interna reflete a falha do sujeito em articular o vivido com o representado. Necessidade de reinscrição narrativa. Somente por meio da rememoração acompanhada de elaboração afetiva é possível transformar a reminiscência em memória integrada. Esse processo de reinscrição permite que o sujeito assuma sua história de modo menos doloroso. A cura depende da passagem do corpo à palavra. Fixação de conteúdos traumáticos. Os elementos psíquicos relacionados ao trauma mantêm-se imunes ao processo natural de enfraquecimento que atinge as lembranças comuns. A intensidade emocional não diminui com o tempo, permanecendo constante e ativa. Essa fixação impede que o conteúdo se dilua no fluxo associativo. Isolamento das representações. As ideias ligadas ao acontecimento traumático tendem a formar núcleos rígidos, desconectados do restante da vida psíquica. Elas não estabelecem vínculos com outros elementos simbólicos, dificultando sua transformação. O enclausuramento mantém o afeto preso à cena original. Incorporação falha ao aparelho psíquico. Enquanto recordações ordinárias se integram progressivamente à memória consciente, os traços patogênicos resistem à assimilação. Essa resistência provoca uma estagnação da experiência traumática, que permanece como uma ferida não cicatrizada. A ausência de elaboração agrava o sofrimento. Interrupção do trabalho associativo. O processo psíquico que permitiria o esvaziamento da carga emocional não ocorre nos casos em que há dissociação. O pensamento não consegue circular em torno da representação traumática, resultando em sua manutenção inalterada. A falta de associação favorece a repetição. Estados alterados como obstáculo à integração. As experiências que deram origem ao trauma muitas vezes ocorreram em momentos de consciência perturbada, como em estados hipnoides ou de extrema angústia. Essa condição comprometia a inscrição simbólica da vivência. O que não foi registrado adequadamente permanece à margem da consciência. Ausência de reação subjetiva imediata. Em muitos casos, o impacto do trauma não foi acompanhado de uma resposta afetiva ou motora proporcional. Sem choro, fala ou ação, a excitação permaneceu retida no psiquismo. Essa não descarga gerou uma sobrecarga que mais tarde se expressaria como sintoma. Manutenção do afeto não simbolizado. O afeto relacionado ao evento traumático não se converteu em pensamento, permanecendo como excitação bruta. Esse estado impede o declínio gradual da lembrança, perpetuando sua presença psíquica. O recalque impede a transformação simbólica necessária ao alívio.
condensação em núcleos patogênicos. Sem o desgaste natural provocado pela associação livre, os elementos traumáticos se condensam e formam focos de sofrimento. Esses núcleos resistem ao tempo e à razão, mantendo-se ativos mesmo na ausência de novos estímulos. A permanência sintomática se enraiza nesses pontos fixos. Fragmentação do campo da consciência. As observações clínicas evidenciaram a existência de clivagens internas no funcionamento mental dos histéricos. Certos conteúdos permaneciam inacessíveis à consciência ordinária, formando sistemas psíquicos paralelos. Essa divisão comprometia a unidade da experiência subjetiva, formação de núcleos isolados. Os conteúdos excluídos da consciência integravam-se entre si, gerando formações coesas e autônomas. Esses núcleos não comunicavam com o restante do psiquismo, mantendo-se à parte do eu. A dissociação impedia que as experiências fossem simbolicamente elaboradas. Estados semelhantes ao transe hipnótico. Durante os episódios traumáticos ou diante de excitações intoleráveis, os pacientes entravam em estados especiais de consciência. Esses estados, descritos como hipnoides, apresentavam semelhanças com o transe induzido artificialmente. A suspensão parcial da percepção favorecia a cisão psíquica. Descontinuidade na vivência subjetiva. A experiência dos estados hipnoides produzia lacunas nêmicas e falhas na continuidade do relato de si. O sujeito perdia o fio narrativo da própria história, ficando com partes de sua experiência inacessíveis. Essa descontinuidade gerava um campo fértil para a instalação do sintoma. Dupla inscrição dos afetos. Nos momentos em que o trauma não era simbolizado pela consciência principal, registrava-se em uma outra instância separada e inconsciente. A excitação afetiva era assim retida em zonas dissociadas, à margem do controle do eu. O sintoma nascia desse armazenamento desjunto. Modelo explicativo da histeria. A teoria da dissociação psíquica fundamenta-se na ideia de que o eu não possui domínio sobre todo o conteúdo mental. A histeria seria, nesse sentido, efeito de uma divisão interna persistente. Os sintomas revelariam a ação de uma consciência paralela, excluída do discurso racional. Impasses da assimilação simbólica. A emergência dos estados hipnoides indicava uma falência dos mecanismos de simbolização diante do excesso traumático. Sem conseguir inscrever a vivência no campo da linguagem, o psiquismo isolava o conteúdo intolerável. O recalque operava por meio da separação estrutural. Continuidade entre hipnose e clínica. Os autores estabeleceram um vínculo entre os fenômenos hipnoides e a eficácia do método hipnótico. Ambos revelavam a existência de camadas psíquicas não acessíveis à vontade consciente. A técnica explorava essa divisão para atingir os conteúdos patogênicos dissociados. Manifestação corporal do indizível. As crises histéricas revelam-se como encenações simbólicas de vivências psíquicas recalcadas. O corpo se torna o palco onde se dramatizam afetos e acontecimentos não elaborados. Cada gesto ou expressão corresponde a um sentido oculto, ainda não representado verbalmente. Reprodução inconsciente da cena traumática. Durante os episódios, observam-se movimentos e posturas que remetem a momentos específicos do passado do paciente. Essas repetições não são conscientes, mas resultam de inscrições inconscientes. O corpo revive aquilo que a memória não consegue recordar de forma articulada. Alucinação motora como linguagem. Os movimentos corporais nos ataques não devem ser tomados como simples desordens físicas, mas como formas de expressão psíquica. Trata-se de uma linguagem que opera por imagens e sensações, substituindo o discurso. O sintoma corporifica aquilo que não foi dito. Símbolo em lugar da lembrança. O ataque converte-se em metáfora viva de um acontecimento traumático. Ainda que o sujeito não tenha consciência disso, há um encadeamento simbólico que liga o gesto atual à experiência originária. O corpo fala por substituição, criando pontes entre passado e presente. Preservação do afeto recalcado. Essas manifestações não implicam elaboração, mas conservação da excitação psíquica original.
O afeto não encontra simbolização, permanecendo encapsulado na forma de descarga corporal. O ataque é, portanto, uma tentativa falha de resolução, marcada pela repetição. Reatualização sem transformação. A crise não permite que o sujeito se aproprie do que viveu, pois o conteúdo permanece fora da linguagem. O que se repete no corpo não se modifica pela consciência. Sem mediação simbólica, a repetição reforça a dissociação e impede a cura. Expressividade sem narrativa. Os gestos histéricos expressam um excesso que não foi elaborado narrativamente. Falta-lhes a dimensão do relato, da sequência temporal, do encadeamento lógico. A ausência de enunciação impede a organização do vivido em uma história coerente. Contribuição diagnóstica dos ataques. Ao analisarem esses episódios, os clínicos puderam reconstruir as situações traumáticas que lhes davam origem. A escuta atenta do que o corpo tentava dizer permitiu o acesso a conteúdos psíquicos recalcados. Os ataques tornaram-se, assim, uma via indireta de investigação do inconsciente. Resultados imediatos do método catártico. A evocação e verbalização das experiências recalcadas mostraram-se eficazes na eliminação de sintomas específicos. Ao permitir que os afetos reprimidos encontrassem expressão simbólica, o tratamento proporcionava alívio clínico considerável. Os resultados destacavam-se pela rapidez de sua manifestação, persistência da disposição histérica. Apesar da melhora pontual dos sintomas, a estrutura psíquica subjacente não sofria transformação duradoura. A tendência à dissociação permanecia ativa, predispondo o sujeito a novas conversões. O desaparecimento de um sintoma não garantia estabilidade psíquica. Alívio sem reestruturação psíquica. A abordagem centrada na descarga afetiva promovia um esvaziamento temporário da excitação psíquica. No entanto, não modificava os mecanismos que sustentavam a formação de sintomas. A ausência de um trabalho mais profundo impedia a reorganização dos conflitos inconscientes. Comparação com a sugestão direta. Em contraste com os efeitos obtidos pela simples imposição sugestiva, o método catártico atuava sobre a raiz afetiva do sintoma. Enquanto a sugestão reprimia o fenômeno, a catarse visava a sua elaboração. Essa diferença conferia ao novo método maior valor terapêutico. Reconhecimento das limitações clínicas. Freud e Breuer não ocultaram as dificuldades inerentes à aplicação do procedimento. O acesso às memórias traumáticas exigia condições específicas e nem sempre era possível conduzir o processo até o fim. Além disso, a remissão sintomática não excluía recaídas futuras. Importância diagnóstica da técnica. Mesmo com eficácia parcial, a prática clínica revelou aspectos essenciais da dinâmica psíquica inconsciente. A associação entre sintomas e traumas passados confirmou hipóteses fundamentais para o desenvolvimento da teoria. O método forneceu evidências empíricas para a psicopatologia, fundamento para novas abordagens. A experiência acumulada com a catarse abriu caminho para a elaboração de técnicas mais refinadas. A escuta do inconsciente e a valorização da fala como via de acesso ao conflito psíquico tornaram-se centrais. O método antecipou, assim, os princípios da futura psicanálise, entre a cura e a compreensão. Mais do que suprimir manifestações sintomáticas, a importância do método residia em sua capacidade de revelar o funcionamento do sofrimento histérico. A intervenção terapêutica tornava-se, também, investigação teórica. A prática clínica aproximava-se da construção de um saber sobre o inconsciente.